Entendi, entendi.
Grande João Domingos, tudo bem? Salve, tudo bem? Tudo tranquilo. Tô jogando aqui o link nos grupos aqui para dar uma agitada no pessoal. Beleza, tô por aqui. Beleza, dá uns minutinhos que o pessoal chegar. Ô, e Olha já só. agradeço aí, obrigado por aceitar esse convite aí que a gente É, tá, o recém é grande. é uma honra e uma obrigação. Valeu demais. Valeu.
Bom dia, colegas. Bom dia. Deixa eu dar um oi aqui. Não estou conseguindo aqui. O pessoal vai chegando devagarinho. O pessoal aqui, o movimento começa depois ali das 9h20. Aí começa a chegar o pessoal. Deixa eu apresentar aqui o João Domingos, gente, que gentilmente atendeu o Diego, o nosso. som tá muito baixo. Som tá baixo? Fabião, para aí que já vamos resolver esse rolê aqui. Só um minutinho. Vê aí, ó. Agora, tô testando o microfone, testando o microfone. E aí, melhorou? 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 Para mim está bem, está bem. Aí aumenta, então aumenta as caixinhas aí, ô, Zé, né? Obrigado. Gente, quero agradecer aqui o João. Ih, agora minha internet tá ruim. Quero agradecer o João Domingos por ter atendido o nosso chamamento. Sempre quando o tema é reforma administrativa, né? Dá calafrios em todos os servidores públicos, né? Tivemos já experiências que nos causam feridas, algumas delas ainda abertas, que foram há muito pouco tempo, né? Essa atividade faz parte das atividades de paralisação aqui do Sintifesgo, na qual a gente está paralisado em função do cumprimento do acordo de greve e o não à reforma administrativa neoliberal que nos assusta, né? Então, eu vou aqui apresentar o João Domingos. O João Domingos foi idealizador e fundador e primeiro presidente do Sind Goiânia, o Sindicato dos Servidores Municipais de Goiânia, e também do FESMEGO, que é o Sindicato de Servidores Públicos Municipais do Estado de Goiás. Atualmente ele é vice-presidente não, atualmente ele é presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, da CSPB, e veio aqui conversar com a gente um pouco e trazer algumas novidades sobre essa reforma administrativa. Que o texto ainda, se eu não estou desatualizado, João, ainda o texto não saiu, mas tem muita ideia já colocada na rua, alguns apontamentos, né? Que tem causado, em parte, um pouco de receio, né? Da nossa categoria e também não só da gente como servidor público, mas também da gente como trabalhadores e trabalhadoras, né, dentro da nossa sociedade aqui do Brasil. João, eu vou te passar a palavra, dar um oi, cumprimentar o pessoal vai chegando aqui. Obrigado, João. Perfeito. Um bom dia a todas, um bom dia a todos vocês. Eu quero inicialmente agradecer pelo convite, a oportunidade de mais uma vez estar com vocês, especialmente nesses momentos de causa de tensão. Nós vivemos um momento de tensão muito grande com a reforma administrativa, mas antes eu quero me solidarizar com o movimento grevista de vocês, dizer que a CSPB não só é solidária, mas está, na medida das nossas possibilidades, à disposição do movimento. Quanto à reforma, inicialmente, eu só queria, só parafraseando o que você disse ainda há pouco, que nós já tivemos experiência, é aquilo como nós em Goiás, dizemos em Goiás, né? Cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Então, toda vez que o tema é reforma a palavra reforma ela se tornou praticamente pejorativa no contexto neoliberal, desde as reformas do Fernando Henrique, e inclusive não merece esse nome. Tudo que se reforma é para melhorar. Então, é o suposto, né? E todas as reformas têm o sentido de precarização. Foi a primeira reforma administrativa do Fernando Henrique, foi a reforma da Previdência, foi a reforma trabalhista, e, sobretudo, o trauma que ainda permanece, que foi a tentativa de reforma administrativa no governo do inelegível, a famigerada PEC 32, que significava o desmonte total do Estado, simplesmente o desmonte total do Estado. Então, com esse trauma e com essa cautela que nós estamos nessa expectativa. Nós já fizemos muitas tratativas com o próprio relator, e eu gostaria de dizer, inicialmente,
A reforma propriamente dita administrativa, não é nenhum tema tabu para a gente. Para a CSPB em particular, que a própria CSPB tem o seu projeto de reforma administrativa, que é o marco regulatório das relações de trabalho do setor público. O problema são os conceitos de reforma, para quem se dirige uma reforma. Para nós, uma reforma administrativa, e a nossa proposta é muito robusta, ela está no poder do relator, que tem o compromisso de acatar alguns pontos, eu posso falar sobre eles. Para nós, é uma reforma simples, é uma reforma que precisa vir no sentido de fornecer mais serviço público de melhor qualidade e serviço público que seja justo em relação à carga tributária. Pronto, esse é o conceito de reforma. E, claro, há necessidade de modernidade tecnológica. Nós estamos agora vivendo uma realidade irreversível das automações, do uso da inteligência artificial. Então, tudo isso tem impacto no serviço público e tem impacto nas relações de trabalho. Hoje, todas as formas, particularmente depois do episódio da pandemia, nós tivemos seríssimas transformações na forma de funcionar o Estado. Isso é uma coisa. Outra coisa são, sob a capa de reforma, como é o caso da PEC 32, ela, na verdade, ela era um mecanismo de ajuste fiscal. E ajuste fiscal em cima de precarizar o serviço e não só a qualidade, não só a quantidade, mas as próprias relações de trabalho, até porque ela propõe privatizar tudo mesmo. Então, nós já tivemos já algumas garantias do relator, no discurso ele repete isso várias vezes, nós já tivemos 3 audiências com ele, em todos ele repete que não vai mexer na estabilidade, que não vai fazer ajuste fiscal, que não vai retirar direitos e garantias, mas nós nem por isso devemos baixar a guarda. Eu acho, inclusive, que a pressão, essa pressão preventiva que nós estamos exercendo, é que está um pouco mudando a disposição. Mas tem algumas iscas aí, se me permite. Por exemplo, quando se fala em não mexer na estabilidade, isso aí, o ocorre é que a estabilidade, ela era a espinha do fim da estabilidade, era o fim da espinha dorsal da PEC 32. Ocorre que esse serviço sujo, de certa forma, o Supremo Tribunal já fez ao acabar com o regime jurídico único. Aí, se você junta o fim do regime jurídico único com a falta de concursos públicos e com novas formas de contratação precárias, aí você não precisa mexer na estabilidade, porque ela vai se extinguir por si só. Então, são algumas iscas que a gente precisa enxergar atrás de alguns anzóis para não cair na falácia. Na verdade, a grande preocupação, eu arrisco a dizer que a grande preocupação nossa nesse processo de reforma administrativa são 2 pontos. Contratação de temporários, porque não que nós sejamos contra regulamentar essa questão, nós temos que regulamentar, não pode ser essa bagunça que está agora. Mas hoje nós vivemos numa realidade, tem um estudo muito recente do IPEA que diz que, na média 52% de funcionários públicos, sobretudo nos municípios, hoje já são de contrato temporário. Tem casos extremos, como é o caso do município de Alcântara, no Maranhão, ou no território lá de Fernando de Noronha, onde passa de 90% os contratados, sobretudo na saúde e educação. É, então, se você, aí a proposta eu conheço a primeira proposta de contrato temporário, ela é muito ruim. Então, talvez o principal combate nosso nesse processo de reforma administrativa seja combater as formas de contrato temporário. E a outra é que também que é entre aspas, herança da PEC 32, que é a avaliação de desempenho. Primeiro, toda vez que se fala avaliação de desempenho separada de um conceito de gestão de desempenho, você já denuncia a sua intenção de usar a avaliação de desempenho simplesmente com sentido punitivo para permitir demissão, como se já não fosse possível. Não existe hoje a estabilidade absoluta. Para você ter ideia, em 2017, no governo Temer, foram 608
funcionários federais foram demitidos por avaliação negativa. Então, já existe um sistema de desempenho. O problema é que nós, nessa questão, talvez nós vamos ter um embate muito forte, é porque o que nós exigimos é um sistema de gestão de desempenho, onde a avaliação do desempenho propriamente dita ela é uma parte de um todo. Ela tem que ser uma avaliação em 360 graus, onde o servidor é avaliado, mas também o gestor tem que ser avaliado. As normas que são impostas aos gestores e aos funcionários precisam ser avaliadas. A sociedade civil precisa precisa avaliar o todo. E, no entanto, a proposta de avaliação de desempenho é apenas aquela com sentido punitivo. Então, eu destaco essas duas questões que eu tenho certeza que está nesse projeto de, de reforma administrativa como os principais problemas. Não vai falar em estabilidade? Não vai, mas eu disse, se você não fala em estabilidade, mas permite a contratação desenfreada de temporários, você realmente não precisa de estabilidade. E essa contratação de temporários é uma das maiores pragas que existe, ela é uma grande porta de entrada da corrupção, mas, sobretudo, ela retira a profissionalização do serviço público. Ela se torna o serviço público como coisa de governo e não de Estado. Então, são esses dois pontos que eu destaco, sem prejuízo de ficar vigilante sobre os demais. Ah, hoje, quem está embalando esse projeto de reforma administrativa, para você ter ideia, é a Fiesp, ou seja, é a Confederação Nacional da Indústria através da Fiesp. É a FEComércio de São Paulo, através da Confederação Nacional do Comércio. É, por exemplo, ONGs a serviço do setor financeiro. Então, veja bem, essa reforma administrativa ela vem embalada por setores ultraliberais, por setores privatistas, então é por isso que eu acho que nós não devemos baixar a guarda. Nós estamos agora organizando uma próxima audiência pública lá no Rio de Janeiro, no estado do coordenador. Vamos mobilizar, e a CTB está muito envolvida nesse projeto. Nós vamos mobilizar totalmente a base. Vamos fazer outra em Santa Catarina, que é a terra do Zé Trovão, que é o idealizador dessa reforma. Vamos fazer outra lá no Ceará, que é a terra do presidente da Frente Servir Brasil. Então, agora nós vamos entrar nessa fase agora, de exigir exigência nos estados e municípios. Por quê? Os problemas reais que estão apontando, como, por exemplo, contratação de temporário, eles nem são tão sérios no governo federal. Eles são problemas nos estados e municípios. Problema de ter gestão desempenho sério, eles são mais presentes nos estados e municípios. Mas, sobretudo, nós estamos fazendo uma reforma que impacta estados e municípios sem ouvir estados e municípios. É como reformar a sua casa sem a sua participação. Então, eu estou dando esse panorama geral aqui para dizer quais são os nossos próximos passos. Reforçar as audiências nos estados e municípios, até para tirar o afogadilho. Até para tirar o afogadilho. Uma matéria dessa envergadura, onde vai envolver emenda constitucional, projetos complementares, além de leis ordinárias, ele não pode ser feito de afogadilho. Ele não pode ser feito sem ouvir os verdadeiros interessados, que são os servidores públicos e os usuários do serviço público. Esse é outro foco nosso. Nós vamos levar para os usuários, para os cidadãos, que são uma reforma administrativa, ela impacta a todo e a cada um dos cidadãos brasileiros para o bem ou para o mal, dependendo do resultado da reforma. Então é ele que precisa ser ouvido. E nós fizemos essa estratégia quando da PEC 32 e deu certo. Quando você leva essa discussão lá para a associação de bairro, para a igreja, para o campinho de futebol, que as pessoas não entendem, rapaz, essa reforma vai prejudicar o funcionário público, não vai prejudicar a mim. Eu vou ficar sem creche, eu vou ficar sem escola, eu vou ficar sem segurança pública, eu vou pagar mais imposto. Quando você leva essa discussão para o usuário, realmente há uma reversão muito interessante. Então, é um desafio muito grande e eu quero dizer que estou à disposição de vocês para dialogar, mas, sobretudo, já pedindo a colaboração não só do seu sindicato, mas principalmente da CTB, que é a parceira privilegiada da CSPB,
para levar esse assunto para ser discutido lá com o usuário do serviço público, lá com os sindicatos originários dos servidores públicos, e, enfim, que não seja uma coisa de cúpula. Veja bem, em 45 dias, fez-se um projeto sem que nenhum deputado do GT, do grupo de trabalho, tem conhecimento. É uma coisa que está funcionando como secreta, exclusiva do coordenador, dos dois coordenadores, que é o deputado Pedro Paulo, do Rio de Janeiro, e o deputado Zé Trubão, lá de Santa Catarina. E essa é outra coisa. O inspirador dessa reforma administrativa é o deputado Zé Trubão, que nenhum desrespeito à profissão dele e tal, etc. Mas uma pessoa que se destacou como líder dos caminhoneiros. Então, se nós, já pensou se eu fosse discutir os problemas dos modais de transporte no Brasil, estaria inadequado. Também está, portanto, está inadequado. Quem está tratando da reforma são as pessoas que não entendem. Serviço público não é coisa para curioso, é coisa para especialista. E especialistas somos nós, os próprios funcionários. Pô, perfeito, João. Eu vou ter que fazer um comentário. Ontem eu vi uma entrevista do Pedro Paulo, né, o coordenador desse GT, e aí ele fez um ato falho que vai ao encontro do que você está conversando com a gente agora. Ele vai lá e diz que foram utilizadas mais de 400 horas de trabalho durante esses 45 dias. Gente, é pouco mais de 9 horas por dia. Ele não sabe dimensionar trabalho. Com certeza foi mais, porque tem mais gente envolvida, né? Claro. Uma pessoa fazendo por essa lógica, por essa dinâmica, como é que ela vai entender a realidade do trabalhador do serviço público, né? Se ela não consegue nem fazer esse dimensionamento do próprio trabalho, imagina, isso está colocado de alguma forma para se falar da nossa avaliação de desempenho. Realmente, me parece uma coisa sui generis, né? E uns É, receios. Pode falar, pode falar. Não, é exatamente isso. É isso que nós reclamamos, que a reforma está sendo feita por quem não é especialista na realidade, no pé no chão do serviço público, na realidade dos estados e municípios, na realidade das necessidades reais do usuário. Nós vamos sempre colocar esse foco na defesa do usuário. Isso é uma forma subreptícia de defender nossos interesses corporativos enquanto servidores públicos. Ao defender um serviço público de melhor qualidade e serviço público justo em relação à carga tributária, isso só pode ser feito por um funcionário bem qualificado, bem motivado, com condições de vida e de trabalho ideais. Então, é uma defesa subreptícia, mas é uma forma de mobilizar a população e não apenas deixar esse ônus somente sobre nós, o movimento sindical do serviço público. Essa é uma obrigação, é um dever e é um dever de engajamento de toda a sociedade brasileira. E quando você traz, eu vou passar para a Sené, vai lá, Sené, depois eu falo. Bom dia. Ô, João, eu estava aqui ouvindo a sua fala e pensando, eu sou enfermeira e nós, na enfermagem, a gente sempre fala muito questão da segurança do paciente. E aí, quando a gente fala sobre a estabilidade do servidor público, a estabilidade do servidor público, ela também proporciona a segurança do paciente. E aí eu lembro aquele caso que teve no Rio de Janeiro, em que os laboratórios, que foi laboratório terceirizado, liberou os exames de sangue sem ter feito os exames, e onde teve várias pessoas que fizeram transplante e foram contaminados com HIV. E eu sempre falo que se fosse um laboratório onde teria servidores ali, servidores concursados, que tivesse estabilidade, eu duvido se eles iriam liberar laudo de exame sem ter realizado. Então, assim, quando você fala também sobre chamar a sociedade para essa discussão, eu acho muito importante, não ficar só nos sindicatos, né? A gente tem que envolver, sim, a sociedade, tem que envolver a base, tem que envolver todo mundo e mostrar essa realidade, mostrar a importância do servidor público. A gente teve um período muito longo aí, onde teve toda uma discriminação, uma desqualificação mesmo do servidor público,
E eu acho que a gente tem que desmistificar isso, mostrar a importância do servidor público e aproveitar essa oportunidade para mostrar essa importância. Eu fico indignada quando a gente soube, saiu esse caso aí das pessoas que foram contaminadas com HIV por conta de um laboratório que não realizou os exames dos pacientes. E aí, outra coisa que eu queria falar, também em relação a isso, nesse caso específico, né, até hoje não houve punição. O dono do laboratório mesmo, que é um parlamentar, não foi penalizado, não teve, ninguém foi punido nesse caso, então, nesse caso. Então, chamar a sociedade mesmo para discussão e envolver a sociedade nisso aí e desmistificar a questão do servidor público que foi feita no Brasil durante todo esse período aí, falando que o servidor público é preguiçoso, não trabalha. Então, é isso que eu queria deixar para vocês. Obrigada. Olha, seu depoimento aí me remete, inclusive, a uma outra reflexão. Bom, primeiro, a constatação é essa. Por isso que eu falo que o grande problema que nós precisamos focar é nessa possibilidade que eles vão bater muito nas contratações de temporários. Imagine o caos que seria. Essa situação vivida lá no laboratório do Rio de Janeiro pode se tornar a regra, porque nós vamos ter uma rotatividade maluca de funcionários que, antes de aprender corretamente a profissão, serão substituídos por funcionários mais baratos. E não há, sobretudo, não há, porque nós, funcionários concursados, estágios de carreira, para nós, o nosso trabalho não é apenas um emprego, é um projeto de vida. É um projeto de vida que nós temos. Não é apenas um emprego. Então, essa é a grande diferença de você ter o funcionário concursado que tem o serviço público como um projeto de vida, de um outro que é um mero empregado temporário que precisa de, a qualquer custo, agradar o seu patrão para não ser demitido no outro dia. Mas a outra reflexão que você me fez é porque a enfermagem talvez foi a grande responsável pela transformação da imagem do serviço público devido à pandemia. Nós, o setor saúde como um todo, mas a enfermagem talvez seja o que mais se apresenta com essa característica, foi aquele setor que entregou a própria vida para salvar milhões de vidas. Nós tivemos aqui o maior desastre da história, pois foram 700 mil, mas se não fosse o serviço público, particularmente o setor saúde, nós estaríamos contando aos milhões, porque nós tínhamos um genocida no governo, nós tínhamos um negacionista no governo, incentivando as pessoas, inclusive, a não vacinarem. E ali se percebeu a necessidade do serviço público. Que aí é a pequena reflexão que eu queria fazer, que às vezes eu noto essa contradição. Todo mundo percebeu, o serviço público é necessário, indispensável, ao menos para aquela parcela da sociedade que não tem poder aquisitivo para buscar suas soluções no mercado. Mas, ao mesmo tempo que se percebeu a necessidade do serviço público, muitas vezes não conecta que o serviço público é feito por um funcionário público. É como se o serviço público fosse desconectado do funcionário. E não é. O funcionário, nós, funcionários, somos nós quem materializamos a ação do Estado. Sem o funcionário materializando essa ação do Estado, o Estado seria quase uma abstração jurídica, né? Um monte de prédio, de livro, de cadeira, de não sei o que lá, de equipamentos médicos, mas tem que ter um funcionário operando ali. Então, essa é um ajuste fino que nós queremos aproveitar agora e refazendo. Já não se nega a necessidade do serviço público devido ao trauma que tivemos com a pandemia, mas ainda não se conectou que serviço público necessário, em qualidade, em quantidade, etc., ele precisa de um funcionário público qualificado, seguro com segurança, e aí que entra a estabilidade. Tirar esse conceito de que a estabilidade é um privilégio ou mesmo um direito do funcionário. A estabilidade é a maior garantia de funcionamento da máquina pública. Eu dou alguns exemplos. Um exemplo bem que é de conhecimento é, mundial. Aquela pessoa, aquele funcionário, um funcionário do Fisco, da Receita, que impediu
do Bolsonaro larapiar aquelas joias, se não fosse um funcionário do Estado, ele poderia fazer isso? Então, são esses exemplos que a gente agora tem que aproveitar esse momento que vai estar em debate, efervescente debate da reforma administrativa, para levar esses exemplos práticos, como esse desse laboratório no Rio de Janeiro, que pode se tornar uma realidade nacional se nós passarmos, substituirmos os funcionários concursados, funcionários estáveis, por contratos temporários, e, sobretudo, temporários que terminam temporário virando quase que definitivo, né? O projeto original era que você podia contratar um temporário por 6 anos e depois renovar pelo mesmo período. É uma loucura, né? Então, é o que nós temos pela frente, né? Eu vou colaborar aí com exemplos, né, da estabilidade e como uma avaliação que tem que ser razoável desse serviço público é importante. Porque também uma avaliação que não seja razoável, ela também leva ao risco da perda dessa estabilidade, né? Vou colaborar com dois exemplos. Também lá na época do Monstrinho, foi tentado vender os dados dos concurseiros lá do Enem, do pessoal que prestou processo seletivo do Enem, né? E Uhum, tentaram vender os dados e foi uma servidora pública que impediu que esses dados fossem vendidos, né? Além disso, também lá no Rio Grande do Sul, na época que o governador Eduardo Leite era prefeito de Pelotas, teve o escândalo dos exames de Papa Nicolau, que eles eram possivelmente, tá? Estou evitando qualquer processo aqui, feitos por amostragem, é uma possibilidade, isso foi levantado, foi investigado pelo Ministério Público, ele foi absolvido. Mas há essa possibilidade de eles terem feito por amostragem, porque a quantidade de exames que eram, a quantidade de exames positivos que estavam sendo feitos estava dando muito baixa, tendendo a zero. Ao passo que no resto do Brasil, no resto do estado, lá tinha estava dentro da média nacional, tinha um valor lá já pré-estabelecido, ah, que se sabia, né? E quem fez a denúncia foi uma servidora pública e que depois virou até uma pesquisa de pós-graduação, né? Então, a estabilidade no serviço público é uma ferramenta fundamental para que aquela pessoa investida naquela atribuição, daquela função, ela vá executar sua atividade, ela vá defender o serviço para a população, né? E por aí, se a gente for pescando, a gente vai achando mais exemplos, né? De como essa estabilidade e como essa segurança jurídica do serviço do servidor público é fundamental para essa disputa, né, na defesa do serviço público como atendimento à sociedade. E ontem eu também vi na entrevista que o deputado Pedro Paulo está falando em 66 elementos, né, que vão ser colocados em debate, inclusive um tema caro para nós que é o PGD, né? Muitos dos nossos uhum. colegas fazem PGD, mas também não tenho mais informação. Se você tiver alguma informação aí de canto. Não temos. O que nós temos são as premissas e as diretrizes que ele colocou. As premissas e as diretrizes, elas são, como eu disse, nenhum tema tabu. Tem que ver o conteúdo dessas premissas e o conteúdo dessas diretrizes. Então, no momento, nós estamos um pouco. Por isso que eu digo viver num momento de tensão. Mas eu queria, se me permitem, acho que ontem até o JP disse que eu tinha um certo limite de tempo. Na verdade, eu tenho um procedimento médico agora às 10 horas. Eu queria aqui, principalmente, encaminhar para vocês o que nós vamos exigir nessa reforma. Para além do que vier, nós temos exigências, já colocamos todas elas com projetos prontos, inclusive projetos executivos, legislativos, há inclusive um compromisso de aproveitamento, etc. Primeiro, número um, eu não sei por que toda vez que se fala em reforma administrativa, desde o governo Fernando Henrique, nós estamos trabalhando essa questão de reforma administrativa, nunca ninguém colocou a, o que para nós, o que eu acho que é uma das principais ferramentas de gestão, mas para nós é o direito fundamental, que é a negociação coletiva. Nós vamos exigir que essa reforma administrativa incorpore o direito à negociação coletiva. Nós estamos, vai fazer meio século, nós estamos há 48 anos, o Brasil homologou a Convenção 51. Há 48 anos. E até hoje, olha, foi em 1978
Ou seja, lá na ditadura militar, veio ditadura militar, veio redemocratização, veio governo de esquerda, veio governo de direita, veio governo ultra de direita, e nós não conseguimos destravar esse assunto. Então, nós queremos aproveitar a nossa reivindicação número um, é, é a negociação coletiva. Nós não vamos abrir mão, não vamos abrir mão de forma alguma. Número dois, uma política universal que vale para estados e municípios de saúde e segurança no trabalho. Nós somos a única categoria de trabalhadoras e trabalhadores no Brasil. Não temos negociação coletiva, não temos uma política estabelecida de segurança e saúde no trabalho. E a terceira, são dois grandes reivindicações. É a criação do sistema S para o setor público. Mais uma vez, nós somos a única categoria de trabalhadoras e trabalhadores no país que não temos o chamado Sistema S, que é o sistema de qualificação, requalificação e benefícios sociais. Sendo que nós temos, inclusive, e no nosso projeto, nós estamos indicando, inclusive, a fonte de renda, nós já temos a nossa própria fonte para isso. O PASEP foi criado, entre outras coisas, para isso. E o PASEP, ele gera uma fortuna de em torno de 15 bilhões por ano. Parte esse dinheiro vai tudo lá para o CODEFAT, por exemplo. E o sistema S do setor privado, parte do financiamento dele são com verba do CODEFAT. Então, verba nossa do PASEP, que são destinadas para o sistema S privado, porque nós não temos o nosso até hoje. Então, eu queria deixar com vocês aqui essas três grandes reivindicações que nós vamos bater firme. Número um, negociação coletiva no serviço público. A negociação coletiva é a mais basilar dos direitos de ferramenta nas relações de trabalho. Se você conquista tudo, mas não conquista o direito da negociação coletiva, fica tudo meio uma vitória pela metade. E aí eu fico me perguntando por que em meio século, governo de todos os matizes ideológicos não conseguiu superar. Porque a negociação coletiva não é enxergada pela gestão como uma ferramenta de gestão. Ela é uma ferramenta de gestão, de superação de conflito, de estabilidade na gestão. Mas ele só veio a negociação coletiva como um empoderamento do sindicato. E é verdade que é empoderamento. Mas é essa visão que nós estamos mudando. A negociação coletiva, ela interessa tanto ou até mais à gestão pública do que ao próprio sindicato. É que o gestor precisa de ferramentas de normalidade na administração e a negociação coletiva permite isso. Então, eu vou pedir muito licença para vocês, que me permitam, eu vou continuar sempre à disposição, mas quero deixar essa mensagem final. Prepare-se para uma grande convocação de combater os males que vierem nesse projeto de reforma, mas também para reivindicar o que nós entendemos que seja uma verdadeira reforma administrativa fundamentada na regulamentação da Convenção 51, que é a negociação coletiva, direito de greve e organização sindical, num sistema S para os servidores públicos e numa política universal válida para estados e municípios de saúde e segurança no trabalho. Então, essa mensagem que eu deixo, e prepare, eu sei que vocês estão preparados, e quando eu vejo uma categoria como a sua, eu me sinto muito seguro, sabe? Me sinto muito seguro. O que precisa é pegar essa energia que vocês, essa força motriz de vocês e conosco levá-la para o país inteiro, tá? João, muito obrigado. Aqui o pessoal já estava querendo ir para Brasília segunda. Olha, pode ser que saia o documento, o pessoal disse, vamos para Brasília. Eu disse, gente, eu acho que não sai segunda, Não, calma. não sai. Na verdade, só sai em agosto. Nós já tivemos, inclusive, ontem com o próprio coordenador. É, o projeto mesmo só vai sair em agosto. Daqui até lá, nós vamos nos preparar, criar musculatura, fazer o que vocês estão fazendo agora, mobilização preventiva, greve preventiva, para mostrar músculo, para eles saberem que não vai ser, mais uma vez, nós derrotamos a PEC 32 sobre um governo pior, muito, infinitamente pior do que esse, então não é agora que nós vamos deixar passar uma reforma administrativa
que seja que não venha nos prejudicar, tá? Obrigado, João. Valeu demais, João Domingos. Obrigado, Valeu. Zé. Até mais. Agora o João vai Um fazer grande exame abraço. e vai fazer o procedimento. Vai lá tranquilo. Muito obrigado por ter participado, sempre trazendo informações, sempre trazendo uma linha muito correta de disputa, né? Se vai Sim, ter, então que seja para melhorar nossa condição e não para piorar. é isso. Muito obrigado, grande abraço. Um abraço. Gente, eu vou abrir a palavra aqui. Quem mais quer conversar? Quem mais quer trazer alguma informação? Tô chamando aqui. Tô olhando para uma pessoa aqui. Tô aqui, tô dando Se o Fernandão não é falar, para o ele, sindicato não foi pleno. o presidente da CTB do estado, pai. Tem que botar o cara para falar. Fora, senão o pessoal fica meio desacreditado. Bom dia, companheiras, companheiros. De fato, né, a gente vê essa reforma ou essa deforma, né, administrativa aí tomando corpo no movimento político do país, né, muito na esteira do que vem sendo feito aí nesse primeiro semestre do ano, onde o Congresso utiliza de todas as ferramentas para chantagear o governo em busca de emendas, em busca de mais poder, mais espaço no governo, mas também na busca de passar as pautas bombas, as pautas que vão desgastar o governo e que interessam principalmente aqueles que têm muito dinheiro, os banqueiros, aquelas grandes empresas que estão transformando o serviço público numa fonte de renda. Isso a gente vê com as privatizações. Vou pegar como referência o governo FHC, onde foram várias empresas públicas que foram privatizadas, eram as empresas de energia elétrica estaduais, foram vendidas, as companhias telefônicas e outras, né, de saneamento também. Então, esse é um movimento que tem ganhado força e a fragilidade do governo política, né, nesse Congresso Nacional também tem incentivado de uma certa maneira, não, incentivado não é a palavra correta, mas tem permitido, né, o avanço dessas questões. Agora, o que eu vejo que com essa questão aí do Trump, com a chantagem que ele fez aí com o governo, e também junto com a questão do IOF, né, que o Hugo Mota quebrou a cara aí com a sacanagem que ele fez com o governo em relação ao IOF, a gente vê que deu uma parada, né? Mas o movimento sindical, o movimento de servidores públicos do país tem que ficar atento e pressionando aí o Congresso Nacional, como tem feito os companheiros aí dos científicos que estão lá em Brasília direto, junto com outros, com a Fazubra, com outros sindicatos, né? Fazendo atos e pressionando lá o Congresso Nacional para que essa reforma não caminhe, né? O João Domingos falou que a reforma que nós, trabalhadores públicos, gostaríamos é uma reforma que melhorasse o serviço público, mas não é essa que está na pauta do Congresso, né? Essa reforma que melhora o serviço público, ninguém fala, ninguém está querendo pautar e dar continuidade. A reforma realmente que está lá é aquela que visa destruir o serviço público, destruir os direitos e privatizar e colocar pessoas ali ao bel prazer e interesse dos políticos do momento, podendo contratar, demitir a cada ocasião aí, segundo os interesses particulares e privados, né? Por isso, né, essa ação aqui de hoje do Cinti, parabenizo aí o Diego aí pela condução aí desses 2 dias de paralisação, com ações importantes de mobilização, de conscientização da categoria, e sigamos juntos aí para resistir a essas tentativas de desmonte do serviço público. É isso, obrigado. Valeu, Fernandão. E é sempre bom lembrar, gente, historicamente, aí nos últimos períodos que a gente tem tido, a tentativa de prejudicar e de desmontar o funcionalismo público, ela é muito objetiva e muito clara qual é a sua função, né? A gente sabe que uma parte importante dos serviços que são terceirizados, eles são executados ou por empresas de deputados do Centrão ou por empresas que subsidiaram a candidatura desses deputados, né? Então, quando a gente está falando de
desmonte do serviço público através da precarização de alguma sorte, seja pela terceirização, que o STF já fez, e o João Domingos lembrou bem, já fez esse desserviço, né? Ela vai se dando de forma com que aqueles que já estão ali detentores do poder político, também detentores do dinheiro para poder ter o poder político, eles vão só acumulando mais dinheiro e mais poder político. Então, quando o João Domingos relembra ali, né, a questão da dos trabalhadores temporários, né, que nada mais é de forma geral como uma forma de precarização do serviço e utilizar esses trabalhadores como agentes de governo e não agentes de Estado. O que que é isso, gente? Agente de governo é aquele que o detentor do governo ali de ocasião coloca para dentro da estrutura do Estado e bota ele para fazer o que ele bem quer. Ele não está ali para defender o serviço à sociedade, não está ali para defender o funcionamento do Estado democrático de direito, ele está ali para executar o que lhe foi mandado, porque ele tem um cargo comissionado, porque ou ele tem ele está substituindo, fazendo algum tipo de atividade terceirizada ali, e ele vai funcionar na mão daquele patrão que tem um ato discricionário de mandar ele embora. Então, quando a gente está falando de uma reforma administrativa que pode levar a um aumento dessa situação de terceirização, a gente está falando sim de dar mais poder para quem já tem, a gente está falando de tirar o poder de quem não tem. Afinal de contas, se o serviço se precariza, se o objetivo não é mais o serviço se precariza e a quem mais depende do serviço público? Os mais pobres. Cidadão. O cidadão. É ele que depende. Quem depende, assim, muitos de nós, e não vamos ser hipócritas nesse processo, a gente tem alguns de nós têm condição de pagar um plano de saúde ou pagar eventualmente um ou outro médico particular. Mas a sociedade mais pauperizada, a sociedade que mais tem conta para pagar e menos dinheiro para pagar essas contas, não tem essa condição. Então, ele é absolutamente dependente da saúde pública. Aquele que não tem condição de pagar uma escola particular, também, né? E muitos de nós também não temos essa condição. Então, quem depende mais do serviço público é quem menos tem e quem mais perde nesses contextos de uma reforma administrativa de linha neoliberal. Então, a gente precisa estar sempre atento nesse processo e ficar tensionando ele durante o processo de construção. Quer dizer, esse texto só vai. O João Domingos trouxe uma informação mesmo que eu não sabia, né? Que esse processo só vai ser. O documento só vai ser apresentado em agosto. Até lá a gente tem que ficar tensionando, né? Conforme logo quando começou a se falar em uma reforma administrativa em 45 dias, a gente tem a sociedade civil organizada, os servidores públicos de forma geral já começaram a tensionar e já conseguiram, por exemplo, mudar parte do discurso. Já não se fala mais em atacar a estabilidade, não, né, a gente não sabe se tem um jabuti escondido, né? Mas pelo menos a forma de se comunicar já se mudou, já não se faz aquele embate frontal contra a sociedade, porque a sociedade se manifesta, ela tensiona e fica mais difícil de fazer esse tipo de movimentação. Então é importante, durante todo esse processo, a gente seguir dialogando, seguir debatendo internamente e debatendo na rua, para que a gente consiga tensionar o processo e não deixar eles avançarem, porque quem tem que avançar é a gente. A gente tem que avançar, porque a gente está aqui para defender o serviço público à sociedade brasileira. A gente sim tem que tensionar para garantir esse processo de atendimento ao cidadão e à cidadã, né? Especialmente esses mais pauperizados. Gente, mais alguém? Quero abrir a palavra aqui. Mais alguém? Mais alguém? Vou aproveitar enquanto o pessoal vai. Você quer falar? Passa a palavra. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez estamos aqui reunidos, né? Mais uma reunião do grupo de trabalho. Nós estamos aqui justamente para poder acompanhar e ficar de olho, como o Diego disse, no caminhamento do governo, porque o governo ele pensa o seguinte:
olha, eu vou fazer isso e vou passar. Se colar, colou. E se ninguém reclamar, sindicato não pegar no pé, a gente manda para votar e pronto, fica do jeito que a gente quer. É isso mesmo. O governo trabalha nessa linha. Ele trabalha intencionalmente para poder defender os interesses deles, dos empresários, né? E nós, como fazemos parte da população, somos que temos que reivindicar e cobrar, porque o governo, ele diz que trabalha para o povo, ele é o servidor do povo, mas é o contrário, gente. Ao pé da letra, nós somos os empregados do governo, nós trabalhamos para o governo. Para começar, nessa reforma administrativa que teve aí, a passada, né? Eles estão fora de qualquer imposto, isenção de qualquer tributo, então eles estão fora. Tudo que aplica para a gente não pega para eles. Infelizmente é assim, é o Brasil, né? Então por isso que algumas pessoas falam que é bom viver no Brasil. Bom viver no Brasil, mas se for nessa situação, se for a real do brasileiro, do cidadão, né, que pega ônibus todo dia, é bem diferente. Então, por isso, gente, que a gente tem que ficar atento, né, de olho acompanhar o desenvolvimento do caminhamento da FASUBRA, né, dos outros sindicatos, para a gente poder reivindicar e cobrar, porque senão a situação que eles querem já está pronta, só falta todo mundo ficar calado para eles assinar, né, conforme eles querem e dar a canetada final. O João Pires, por favor, camarada. Como é que estão? Tudo bem, pessoal? Bem Desculpa aí demais. não abrir a câmera. É, é o seguinte, a gravidade do problema foi posto mais uma vez, foi exposta, né? Mais uma vez aí agora pelo João Domingos, naquela audiência pública realizada na Câmara Municipal com a participação e ajuda, promoção ali do vereador professor Edivar. Também teve oportunidade de várias organizações do movimento sindical apresentarem, do ponto de vista da sua categoria, as ameaças da reforma, dessa nova tentativa de reforma administrativa, né? E que exigirá muito empenho, e eu diria até muito mais empenho do que nas outras batalhas que nós travamos, né? Então, é, assim, nós estamos diante de um dilema, porque para travar uma batalha você precisa de pessoas, de gente. E eu fiquei muito decepcionado com o retorno da nossa categoria naquela audiência pública lá na Câmara Municipal com o Edivar, com o professor Edivar, né? Nós tivemos pouquíssimas pessoas participando, mesmo nas redes sociais, são pouquíssimas pessoas participando, né? Então, tá com algum problema aí? Estão me ouvindo? Já foi, tá certinho, pode falar. Então, assim, nós temos possibilidade. A deputada Bia de Lima se predispôs a realizar agora, no início de agosto, uma audiência pública na Lego. Você viu aí a orientação do João Domingos. É importante que se faça essas audiências públicas, né? Porque o ente que vai sofrer o principal baque e, e que é e que também é assim, o maior interessado em promover a reforma administrativa nos moldes que está colocado aí, são prefeitos e governadores que querem terceirizar, que querem acabar com a estabilidade no serviço público para contratar mão de obras terceirizadas e cabos eleitorais, né? Então, um cargo comissionado é um cabo eleitoral pago pelo Estado, pelo dinheiro público, né, para ajudar o candidato que indicou ele. Então, nós temos condição de trazer esse debate também para a Assembleia Legislativa.
Mas nós precisamos fazer mais do que isso. Nós precisamos ganhar os alunos das nossas instituições. Nós precisamos levar esse debate para os nossos alunos. O dirigente sindical do Ministério Público da União, Gilmar Barros, ele diz sempre que os estudantes universitários, os estudantes dos institutos federais, são, na sua grande maioria, futuros concurseiros do serviço público, quer seja nas mais diferentes áreas aí do conhecimento, mas tem algumas em especial, como direito, saúde. O maior campo de trabalho deles é no serviço público. E eles não estão percebendo que vai acabar o concurso público. Não vai ter mais concurso público se passa uma reforma administrativa dessa, né? Então, nós tínhamos que dialogar com esse pessoal para eles serem contra a reforma, né? Porque depois eles não vão ter concurso para disputar. Então, assim, nós precisamos de pessoas para ajudar. Tá aí novamente três guerreiros dando a sua contribuição, que é o Eduardo, o Dudu, o Galdino e o Edivaldo Claudino lá em Brasília, mas é muito pouco. De uma categoria que tem 5.000 pessoas aqui em Goiás, tem 3 lá em Brasília e nós aqui em berços esplêndidos, né? Então, se a gente não reverter essa situação, para a gente disputar essa batalha, porque isso aqui é uma guerra, e nós estamos vivendo mais uma batalha dela, mais uma etapa. E nós precisamos de gente. Então, eu me alonguei muito para dizer que tem muita coisa que nós podemos fazer para levar esse debate para outras pessoas, para fora da nossa categoria. No âmbito do serviço público, nós temos também condição de mobilizar outros eventos e disputar outros espaços. Agora, não dá para ser um evento, não dá para fazer um movimento para depois você chegar lá com 2, 3 pessoas. Tem que ser um evento que a categoria participe. Então, eu coloco essa reflexão aqui para os presentes participarem, debaterem, porque, caso contrário, é derrota anunciada. Vamos tomar mais uma reforma nas costas, como foi a reforma trabalhista, como foi a reforma da Previdência, e depois vamos ficar chorando. Ah, eu não posso aposentar. Não pode. Não pode, porque passou uma reforma e não foi por falta de luta, mas foi por falta de gente para fazer a luta, né? Agora pode passar uma nova reforma e depois nós vamos ficar, não, nós não vamos poder isso, nós não podemos aquilo, tá sobrecarga, não sei o quê, nós podemos ser demitidos, é verdade, tudo isso. Agora, não foi por falta de possibilidade de luta, porque nós temos muito campo para fazer a luta e derrotar essa reforma. Agora, precisa de gente, precisa de participação. Sem participação, não é delegando responsabilidade para 2 ou 3 que nós vamos conseguir derrotar esse esquema que está em torno da reforma administrativa, que é muito interesse, é muita grana, né? Sem gente, nós não vamos dar conta de derrotar. Pronto, desculpa aí, falei muito, mas acho que é um desabafo que eu estava com ele aqui entalado. João, bom dia, Moacir. Só fazendo uma adendo na sua fala, na audiência pública, meu amigo, você sabe que precisa de gente, concordo com você. Da UFG toda, né? Não só o Hospital das Clínicas, que no caso eu faço a minha presença,
né, como o Instituto Federal e todo o UFG, e a parte administrativa também do campus, que às vezes um ou outro que vai, que eu sei que devido à demanda deles são limitados em termos de tempo. Agora, tem aquele detalhe, João, não sei se você sabe, quando nós voltamos da greve, né, pelo menos respondendo pela minha parte que eu tenho conhecimento, o serviço aqui no hospital triplicou, não dobrou, triplicou. Teve o concurso da EBSER no começo do ano, né? Em março, se eu não estiver enganado. Falaram que ia chamar o pessoal rápido. Não chamaram ninguém. Pelo menos que eu saiba, ninguém tomou posse até o momento, né? Se tomou posse, nós não ficamos sabendo. Aí o que aconteceu? A demanda triplicou, o pessoal tem medo de levar a falta e ser coercivo, né? Missão coerciva. E aquela história, se não tiver alguma coisa validando a ausência, tipo o meu caso hoje, só estou aqui porque está validado pelo FASOP e pelo sindicato, senão estaria em campo, né? E serviço vem um atrás do outro. Então, amigo, muita gente fica coercido entre o dever, entendeu? E a parte de mobilização sindical. Para isso precisamos de gente, concordo, mas a pressão é tão grande dessa parte dos empregadores, governo, que te deixa engessado. Você quer fazer, e aí? Se eu fizer, alguém vai amparar? Alguém vai brigar por mim? Vai pegar, como se diz, aquele problema e puxar para si? Aí que está o detalhe. Precisamos de gente, precisamos convencer as pessoas plausivelmente que não tenham medo para poder ter aquela manifestação, como se diz, forte que nós fizemos nas greves passadas. Essa que é a realidade. Você sabe que o hospital tem um grande peso na greve, faz a diferença, entendeu? Faz frente a esses combates todos que a gente tem que enfrentar, mas para isso nós precisamos de respaldo, precisamos de escudo, porque ninguém quer entrar numa guerra para morrer. A gente entra para vencer, ou para matar ou para vencer, um dos dois. Então a gente não entra para morrer. Eu mesmo não entro para morrer. Então, como eu vi que foi o ofício, para a reitora Angelita, para o CPN Zé Garcia, os que não estão presentes aqui estão na paralisação, sim. Pode ter certeza. Todos estão na paralisação, estão presentes. Inclusive, a Ciané e companhia, todas estão manifestando, sim, de acordo com o que cabe à situação de cada um. Né? Então, por isso, companheiro, precisamos de coesão, união, diálogo bastante, entendeu? E convencimento das pessoas que eles não vão ser prejudicadas. Aí sim, teremos uma greve forte. Antes de passar a palavra, chega a notícia aqui, uma notícia triste, o Fernandão que pegou no radar, que foi um acidente envolvendo discentes, né, alunos que estavam vindo para o Comune, aqui em Goiânia, né? O Comune é o evento nacional da Uni, que vai ter aí uma expectativa de 15 mil estudantes, vai acontecer aqui em Goiânia, né, ali no Samambaia, e infelizmente chega essa notícia que um ônibus dos estudantes, se eu não me engano, da Paraíba, teve uma Paraná, do Pará, da Federal do Pará, teve acidente com mortos, né? Então, o Sintefesgo já declara solidariedade. De fato, é algo muito triste esse tipo de evento. Estou fazendo já a notícia aqui porque o João comentou os estudantes. 5 mortes. Né? Micro-ônibus. Só um pouquinho. Então, é muito triste essa situação até o momento, né? A gente não, a gente sabe nesses acidentes a informação vai vindo devagar, a gente vai atualizando. De qualquer sorte, a gente tem uma expectativa muito boa da nova gestão do DCE, que está vindo com bastante energia e está envolvida aí no Comune, e a gente tem uma expectativa que depois do Comune eles consigam colaborar bastante com esse movimento, né? Eu vou passar aqui para o João Pires. Depois Simone. Moacir, não é respondendo você individualmente, mas vamos pegar esse caso aí que você cita do HC. Companheiro, de fato tem toda essa situação que você coloca se a gente olhar do ponto de vista individual, né? Agora, se a gente olha do ponto de vista coletivo, quantas pessoas, por exemplo, hoje não estão de folga? Porque fizeram o plantão ontem e hoje não estão de folga. Que poderiam estar participando, né? Deve ter pelo menos mais uns 30, 40 aí nessa condição de hoje estar de folga,
Então, assim, a gente tem que olhar essa questão do ponto de vista coletivo e não individual, porque para entender que nós estamos passando por um processo que é natural, mas que nós temos que discutir para reverter, que é o processo da falta de consciência política, da falta de participação coletiva nas questões, nas lutas, né? Porque se a gente não compreende essa essa limitação das pessoas, essa falta de consciência, as pessoas hoje querem as coisas tudo pronta, né? Rápida. Então é para ontem. A gente vive isso aí no sindicato o dia inteiro. As pessoas ligam aí que as coisas prontas e acabar. Ah, cadê a RSC? Ué, a RSC está passando por todo um processo de discussão, de debate para chegar a um entendimento. Ah, e o ponto eletrônico? Vocês não vão fazer nada pelo ponto eletrônico. Então, todas essas coisas, as pessoas querem resposta de imediato, sem querer, transferindo responsabilidade para 2 ou 3 aí no comando do sindicato. Isso está errado, né? As pessoas precisam tratar coletivamente. Vocês, por exemplo, conseguiram fazer de forma perfeita esse processo de tratativa coletivamente durante a greve. Vocês montavam escala, não faltava quem atendia, não faltava quem participava dos eventos, né? Então, é um processo de construção e conscientização que a gente tem que colocar nessa batalha, você entendeu? Da reforma administrativa, senão nós vamos perder, né? Não é individual, não é o problema meu, porque eu tenho uma escala intensa, eu estou num setor X que é terrível, outros, com certeza, em outros cantos da universidade, com certeza tem disso também, por exemplo, o pessoal de compras, de licitação, editais, etc., não vão encontrar essas dificuldades. Agora, tratando coletivamente, é possível encontrar soluções e avançar a consciência para poder definir a participação. É isso. Tranquilo, João. Entendi a mensagem. Realmente concordo plenamente com as suas falas, meu amigo. Porque tantos estão de folga, podia estar hoje um ou outro, praticamente, né? Só tem aqui realmente quem fez parte para aparecer. Concordo contigo plenamente, tá? Obrigado. Passar a palavra para Simone, por favor. Ele levantou a mão. Ah, obrigada. Desculpa também de câmera fechada, né? Mas é só para fazer uníssono a todos vocês, a fala do João, a fala do colega que me cede agora a palavra, e para falar que nós partimos sempre desse lugar de construir da micro para macroestrutura, né? E essa coletividade, essa necessidade, né, da convocação, do coletivo, dos pares estarem conosco, de formarmos essa luta é muito importante. Eu peço e abro e já agradeço o espaço dessa fala aqui, apenas para reiterar desse lugar. O nosso momento é de um embate muito grande, talvez um dos momentos mais delicados de nossa carreira, né, ao longo aí do meu debut já na carreira. Mas o que nós precisamos é que tenhamos sempre a coletividade da carreira conosco. Não dá para nós pensarmos na polaridade desta universidade, que seja o FCAT, o FJ, o FG, né? Lembrando sempre que esse interior está aqui e faz o trabalho para juntar as vozes, para estar juntos. Somos um número pequeno em referência à grande UFG, mas no percentual nós sabemos que somamos e que podemos somar mais. Então, eu fico aqui conclamando nesse dia de luta, de paralisação, de sinalização daquilo que precisamos e podemos fazer, que mais uma vez sejamos uma categoria uníssona, que a UFCAT venha compor com muito mais força, que assim como o João Pires disse, e o RSC e as 30 horas vão fazer o quê? Ora, nós faremos aquilo que a categoria nos acionar.
Nós faremos aquilo que for acordado em categoria. E para início de tudo, para que seja acordado, é necessário que nós tenhamos nossas assembleias, precisamos que debater muito e é preciso ter a coletividade desse momento, porque senão nós não conseguiremos nem fazer a luta e nem produzir grupos de trabalho e tão menos documentos. Então, conclamando mais uma vez a categoria, se estamos paralisados, que a universidade sinta a nossa falta e que nós tenhamos o tempo e espaço de ir para as atividades propostas, assim como propusemos ontem e estamos propondo hoje. Obrigada a vocês por acamparem essa luta junto comigo, porque eu entendo que é assim que conseguiremos aquilo que merecemos e podemos. Obrigada a todos. Abraço, Fernando, estou te vendo o tempo todo. Boa, Simone. A luta não é pouca, não é fácil e não é uma ou duas, três pautas, né? A gente precisa ter um olhar bem ampliado para ir compreendendo esses processos e como que a gente consegue fazer a luta, né? Que a luta não para nunca, não tem jeito. Mais alguém, gente? Não? De boa? Gente, passar uma informação aqui para vocês em função de uma questão de agenda mesmo, deu um problema na agenda da Fatinha e a gente queria, eu particularmente queria muito a participação dela na discussão hoje do relatório do GT Cargos, então a gente vai ter que transferir ele de dia, a gente não vai conseguir realizar ele, porque sem ah, não, eu não tenho, Simone, eu não tenho certeza se está com transmissão no YouTube, porque eu tentei colocar aqui direto no computador, eu não consegui. Eu não sei se o pessoal da comunicação conseguiu colocar lá, mas de qualquer sorte, quando terminar aqui, como está sendo gravado, se não está em transmissão, a gente vai fazer o upload lá. Então, como a gente não tem como contar hoje com a presença da Fatinha por um imprevisto mesmo, eu acho que é melhor a gente transferir essa atividade para um outro momento, até porque o GT Cargos é o maior relatório, se juntar ali a documentação que a gente recebeu. Ah, tá lá? Então, que bom, o pessoal conseguiu, então. Deve ter em torno de 300 páginas a documentação completa, né? Ela é bem grande, bem extensa, né? E é muito importante que a gente tenha a presença, pelo menos, de uma ou duas pessoas até da CNSC. Então, em função disso, hoje pela tarde a gente não vai conseguir realizar a discussão do relatório de GT Cargos. Além disso, também na segunda-feira, a gente vai conseguir fazer aquela atividade para tirar dúvidas sobre implementação de turnos contínuos e PGD, né, que tem muita gente com dúvidas, né, de como é que faz essa implementação, como é que a sua unidade, o órgão faz a adesão e a partir daí dar continuidade nesse processo e também gente com dúvida do funcionamento, né, como é que funciona o PGD na prática, como é que funciona turnos contínuos na prática e embora hoje a demanda seja maior desses dois temas na UFGS, são demandas que a gente pode levar para todas as instituições, porque também tem muita gente com dúvidas, né, sobre isso, né? Então, gente, eu vou encerrar aqui. Seguimos, né, na disputa pelo cumprimento do nosso acordo de greve e contra uma reforma administrativa neoliberal que vá prejudicar os nossos direitos como trabalhadores, servidores públicos e também para prejudicar, que prejudique, né, a gente como cidadãos, e então seguimos nessa disputa, sempre organizados, em luta pelos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Obrigado, gente. Até mais. Tchau.